A aula está sendo gravada, tá? Para a gente começar aqui a falar um pouquinho sobre esse sistema, né? Então, na aula de ontem, né, o que que a gente aprendeu um pouco? Vou dar uma travada aqui. Cadê ele? Apresentação você. Bom, será que foi? Deixa eu ver aqui. Cadeira. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir, vocês? Alô, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alô? Deu uma travada aqui. Poxa vida. Deixa eu pausar isso aqui. Quando a gente aprende sobre a anatomia, né, a gente aprende ali desde o nível celular, as estruturas que compõem um órgão e a gente vai falar sobre a sua morfologia. Então, o que que acontece? Para a gente entrar sobre o sistema ósseo, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um osso, né? Então, a gente já sabe já que o osso, a função dele não é apenas o que? Proteger órgãos e sustentar o corpo, não é isso, né? Os ossos, cada osso, ele é um órgão, né? Por que que ele é um órgão? Porque cada osso do nosso corpo, além das ações de proteção e sustentação, eles também vão oferecer o quê? Produção de células sanguíneas, que elas são extremamente importantes para quê? Para compor o sangue, né? E também para fazer as suas especificidades. Por exemplo, existe uma célula do nosso corpo que ela é extremamente importante para fazer um processo que a gente chama de coagulação sanguínea. Essa célula que a gente chama de plaqueta. Tanto é que quando as plaquetas do indivíduo estão abaixo do valor normal, esse camarada ele vai apresentar o quê? Um quadro de hemorragia, tipicamente muito comum da dengue, né? Outras células também que elas são extremamente importantes são as células que compõem o sistema imunológico, popularmente conhecido como sistema de defesa, né, do nosso corpo. Essas células nós temos várias. E essas células nós iremos estudar profundamente em sistema circulatório. Mas a nível de conhecimento, você vai aprender agora comigo que as células que compõem o sistema imunológico, que se encontram no sangue são os monócitos, os linfócitos. Linfócitos serão divididos em linfócitos T, CD4 e CD8, eosinófilos, basófilos, né, mastócitos, entre outras células que vai compor o nosso sistema de defesa. Cada uma desempenha uma função. E essas células que eu estou trazendo como exemplo, elas são fabricadas aonde? Num local que a gente chama de medula óssea. Essa medula óssea é um local que se localiza aonde? No interior dos ossos. Só que esses ossos, como você aprendeu comigo na aula passada, o osso, cada um é bem diferente do outro. Por isso que cada um tem um. A gente vai determinar o nome dele. Então a gente especifica esse nome. Aonde a gente vai ter os ossos longos, os ossos curtos, os ossos planos, os ossos sesamoides. O que é um osso sesamoide, professor? Ele se forma no interior de algum tendão. E por último, nós temos os ossos irregulares, aonde ele vai apresentar irregularidade em relação a seu aspecto morfológico. Então, esses ossos, como eles apresentam uma grande diversidade e também atuam na produção de célula sanguínea, há o interesse da gente saber as estruturas que o compõem. Então, nessa imagem que está apresentando para você, a gente tem um osso longo e a gente vai estudar e aprofundar as estruturas que compõem esse osso. O que você tem que entender? Todo osso longo ele é extremamente importante para quê? Para fazer a sustentação do corpo e também para suportar peso. Então, por isso que no corpo do osso, né, bem aqui no caule dele, entre aspas, a gente tem uma formação de tecido compacto. O que significa tecido compacto? Tecido compacto é um tecido extremamente enrijecido
Esse enrijecimento se dá porque nesse local há uma grande solidificação de células, tá? Essas células nós chamamos de osteócitos, grava o nome, tá? Essas células, elas são importantes para quê? Para fazer o processo de condensamento. O que é condensar? Elas vão se solidificar nesse local. Elas vão depositar materiais, ou melhor, minerais, e esse depósito de minério ali, né, juntamente com o colágeno, grava sempre isso. Osso tem minerais e colágeno, tá? Isso é extremamente importante você saber, tá? Esse processo de concentração faz com que haja o enrijecimento. Por isso que no caule dele, no corpo dele, essa estrutura é mais rígida, em comparação com a extremidade superior ou com a extremidade inferior. Por quê? As extremidades superiores e inferiores, cujo nome nós chamamos de epífises, tanto é que eu tenho uma proximal, proximal o quê? Próximo a um órgão ou superior a um órgão, né? Uma estrutura, perdão. Né? E nós temos a distal, porque ela fica mais distante de algo. Por exemplo, o nosso fêmur, né, que é o maior osso da coxa, ele é dividido. Por exemplo, eu tenho uma estrutura superior do osso do fêmur, que a gente chama de cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur, ela vai se articular com o quadril, numa estrutura que nós chamamos de acetábulo, tá? Então ela vai se conectar aqui, formando a articulação do quadril. Só que inferiormente ao osso do fêmur, ele vai se encontrar com quem? Com a tíbia e com a fíbula, que são os ossos que formam a nossa perna. Então veja, eu tenho duas epífises. A proximal, que ela vai que também não podemos chamar de superior, por quê? Porque ela se encontra superiormente aos membros, né? Ou melhor, ao tronco, perdão, e nós temos a inferior, por quê? Porque ela vai se encontrar logo abaixo ao quê? A nossa perna. Nesses locais de epífise, quais são as coisas importantes a gente saber? É uma estrutura também que compõe o osso, mas nesse local o tecido ele já não é compacto. Nesse local o tecido ele se tornará o quê? Um tecido esponjoso. Por que tem esse nome de esponjoso? Porque é semelhante a uma esponja? Não, não é isso. É porque nesse local as células, elas em vez de se condensar, elas vão se entrelaçar, formando uma rede. Essa rede vai conferir o quê? Confere ela a absorção de impacto. E essa absorção de impacto, obviamente que ela também vai ser protegida por um pouco de tecido compacto. A gente precisa dele. Só que o que você tem que entender é que nessas extremidades, seja superior ou inferior, externamente eu tenho o quê? Eu tenho uma cápsula, ou melhor, eu tenho uma cartilagem articular. Por que se chama cartilagem? Primeiro lugar, porque a cartilagem é um tipo de tecido, tá? Nós chamamos de tecido cartilaginoso, tá? Esse tecido cartilaginoso, ele é formado por um embaralhado de fibras, tá? Essas fibras elas são extremamente importantes para fazer a absorção de impacto e também previne o atrito entre uma estrutura e outra, tá? Isso é extremamente importante você saber. E esse depósito de cartilagem, esse depósito de colágeno, tá? Vai se dar através de uma superfície, através de um tecido que nós chamamos de pericôndrio. Pericôndrio, né, é um tecido onde nós temos depósito de cartilagem. Tudo bem? Então, nas epífises eu terei o tecido pericondrial e na diáfise, ou melhor dizendo, em todo o corpo do osso, né, em todo o osso, nós temos um tecido que reveste externamente ele, que nós chamamos de periósteo. O periósteo ele é um tecido que promove o osso a vascularização. O que é vascularização? Conexão de artérias e veias no interior dele. Tá? Por que é importante ter essa perfuração dessas artérias e veias no interior do osso? Porque o nosso sangue, você vai aprender comigo, que a cada 90 a 120 dias ele precisa ser remodelado, ele precisa ser trocado. A gente sabe que é o básico que vai fazer isso. Mas assim como o osso, ele produz sangue, ele é um órgão, ele necessita também de sangue, porque sangue é um nutriente. Então, essas artérias nutrícias,
né? Elas vão penetrar no osso e ali elas vão irrigar esse osso, vai vascularizar esse osso para que ele possa fazer as suas funções vitais. Tudo bem? Existe uma doença, ó, correlação clínica. Existe uma doença muito comum para pessoas que sofrem traumas ou fraturas nos membros, especificamente nos inferiores. Nós chamamos de osteomielite. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Osteomielite. O que é a osteomielite? A osteomielite é uma inflamação que ela se dá pelo bloqueio do fluxo sanguíneo desse osso e que infelizmente vai fazer o quê? Faz a necrose óssea, mas antes que haja necrose óssea, o que vai ter primeiro? Existe a necrose muscular. Ele pode perder aquele membro? Pode perder aquele membro. Em que situações se dá essa osteomielite? Eu tenho várias causas que causam a osteomielite, mas de uma maneira bem genérica, de uma maneira bem básica, a osteomielite é quando o indivíduo ele tem um bloqueio do fluxo sanguíneo em um determinado local. Aquele membro ele vai se tornar uma característica marrom, a pele se torna mais escurecida, aquele membro inferior, né? Aí não estou dando exemplo, ele se torna frio, os pelos caem e ali vai haver a formação de um tecido necrótico, que as pessoas chamam também muito aí fora de tecido podre, tecido morto. E ali, infelizmente, nós temos que amputar aquele membro do indivíduo. Por quê? Porque eu tenho um membro morto naquela minha pele, eu posso ter um quadro de septicemia e isso pode me levar a um choque séptico. Sem contar que tecido necrótico é um local apropriado para ter o quê? Bactérias. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão dando para entender? Tá? Ok. Então vamos lá então. Bom, beleza. Olha só. Como é que acontece, né, o depósito de mineral do osso? Como acontece isso? Como ocorre isso? Deixa eu voltar aqui para mim aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos ver como é que vocês estão. Tá. Vamos lá. Como é que acontece, né, o depósito de mineral, né? Como o osso ele consegue absorver cálcio? Então isso é importante a gente saber. Então, a gente sabe da classificação, a gente sabe das estruturas que compõem o osso. Lembrando que a imagem que eu trouxe para vocês é uma imagem de um osso longo. O que é osso longo mesmo? É onde o que a altura ela é maior do que o que? O seu comprimento. Então isso é caracterizado do osso longo. Tudo bem? Show? E a nível e só uma observação, nos ossos longos, como eles suportam peso, eu tenho maior quantidade de tecido que compacto, em comparação a ossos planos, aonde o que onde a sua base ela é maior do que o seu comprimento, né? E ossos irregulares, que nesses dois ossos eu tenho produção o quê? De tecido esponjoso. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que o transplante de medula, muito feito em leucemia, o médico ele vai fazer uma perfuração aqui no quadril do indivíduo. E ali ele aspira a medula óssea. Essa medula óssea, que é o local onde faz a produção de sangue, ali naquele local eu tenho células que elas são progenitoras. O que são células progenitoras? Progenitoras. São células que elas vão fabricar, elas vão produzir novas células sanguíneas. Olha só que legal. Então eu aspiro esse conteúdo que tem essas células e eu jogo na medula óssea daquele indivíduo que tem esse quadro de leucemia. Ali faz o que? Abre aspas, um feedback daquele sistema e ele vai ter o que? Ele vai ter um remodelamento nas suas células sanguíneas. Tudo bem? Tranquilo? Bom, como é que acontece o depósito de mineral no osso? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, eu bato nesse assunto, mas bato para você aprender. Olha só, como dá o depósito de mineral no osso? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: cálcio é um mineral muito importante para o meu corpo utilizá-lo para fazer a formação óssea, né? A síntese de tecido ósseo. Síntese é criação, tá? Então, quando eu falo síntese de tecido ósseo, estou falando o quê? Criação de tecido ósseo, tudo bem? Então, o cálcio,
Ele é uma matéria bruta que é importante para eu fazer o quê? Aquele material, aquele objeto. Esse objeto é o osso. Tudo bem? Tranquilo? Só que entenda uma coisa que eu quero te dizer. O cálcio, esse mineral, ele não atua apenas no osso, muito pelo contrário. O cálcio, você viu comigo na outra matéria, que ele é importante para fazer a ativação das células corporais que nós temos. Um processo que nós chamamos de despolarização. O que é despolarização? Despolarização é eu retirar uma célula no seu estado de inércia para seu estado ativo, ou seja, de um modo parado para um modo atuante. Então, o cálcio, ele penetra nessas células e ali elas vão desencadear reações químicas, havendo um processo de ativação dela, onde as reações interiores formam uma coisa que nós chamamos de metabolismo. Então, veja, eu não posso apenas ter cálcio abundante no meu corpo e vida que segue, não é isso. O meu corpo ele vai controlar, ele vai ponderar a concentração de cálcio que eu tenho no meu sangue. Porque o que acontece se eu tiver muito cálcio no meu sangue? Quem é que sabe me responder aí? Vamos lá. Vamos falar hoje aqui um pouquinho. Vocês estão muito quietinhos, não estou gostando disso não. O que acontece se eu tenho muita quantidade de cálcio no meu sangue? O que pode acontecer? Vamos lá. Quem é que sabe aí? Hum? Vamos lá, fala aí. Vamos falar hoje. E aí, quem é que sabe aí? Tem grande quantidade de cálcio no meu sangue. Pode atrofiar algum órgão? Pode atrofiar o quê? Repete. Algum órgão? Atrofiar o órgão, não. Vamos lá. Termina com Mia. É gato? Mia é gato. Termina com Mia, Mia é gato. Hein? Não entendi isso aí, não. Vamos lá. Calma aí que eu vou ajudar. O que tu falou, assim, não tem muito a ver, não, mas também não está muito errado, não. Vou te ajudar nisso aí. Você só está perdida. Vai calcificar alguém, mas não é o órgão, não. Vamos lá. Quem é que sabe mais aí? Vamos embora. Vamos falar. Vamos embora falar. Vai. Assim a gente vai aprendendo. Quem mais alguém aí? Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde que eu chamei. Juliana Cristina. Vamos lá, Juliana Cristina. O que pode acontecer se eu tenho grande quantidade de cálcio no meu sangue? Ih, não quer falar comigo não. Tá braba comigo. Vamos lá então. Cristina não quer falar? Tá. Vamos lá, Juliana França. Tô pensando. Vamos lá, pensa muito não. Se pensar muito, vai esquentar a cabeça aí, vai dar uma dor de cabeça. Vamos lá, e aí? França, vamos lá, França. Será que essa garota é Artão aqui? Ou ela só entra, sai e vai embora? Ei, vamos lá. Mona Lisa. E aí, Mona Lisa? Fala comigo. Eu falei que eu sei, mas eu não lembro o nome. É o que é? Fala aí que eu te ajudo aí. Vambora. Fala Eu aí. não lembro o nome. Foi eu que falei que termina com Mia, mas eu não lembro qual é o nome. Mia. Termina com Mia? É. Começa com H? Eu não lembro. Eu acho que é. Hipercalcemia, é isso que você está querendo dizer? É. Você não sabe nada, mas falei aí. Ah, é isso sim. Tá bom. Então, me engano que eu gosto. Então, olha só, tô brincando. O que acontece é o seguinte, quando eu tenho um aumento, aí o que a Aline falou, vou pegar a tua frase aqui, só que eu vou melhorar, presta atenção. Quando eu tenho o aumento exacerbado, o que é uma coisa exacerbada? Além do limite. Então isso você tem que entender. Por quê? O meu corpo ele trabalha assim. O que está em excesso, ou ele guarda, ou ele joga fora. O problema todo é que quando ele vai guardar, ele não guarda de uma maneira normal. Ele guarda de uma maneira ruim. E quando ele joga fora, ou ele excreta, o que é excretar? Joga fora. Ou ele excreta isso pela via urinária, pelos rins, ok? Ou pelo suor, não estou falando que você vai suar cálcio não, pelo amor de Deus. Ou pelo, aí você está com problema. Ou pelo suor, ou pela respiração. São algumas formas, e também pelas fezes. São as formas que eu tenho em eliminar as toxinas presentes no meu corpo. Tanto é que alguns medicamentos, eles podem ser eliminados pelo suor. Não sei se vocês sabiam disso, tá? Para quem não sabe,
Se não eliminasse, não existia exame toxicológico, que a gente consegue observar se aquele indivíduo usou ou não algum tipo de alimento químico. Continuando a matéria. O que vai acontecer? Esse aumento de cálcio no sangue, a gente tem um nome que a gente chama de hipercalcemia, foi o que a Mona Lisa falou. Agora veja bem, o cálcio ele está no sangue, não é isso, Aline? O cálcio está no sangue, então tá no sangue. O sangue, né? O sangue ele é um circuito fechado. O que é circuito fechado? Ele passa por dentro de uma tubulação. Essa tubulação que a gente chama de artéria ou veia, tanto faz. Agora, o que acontece? Se eu tenho um aumento muito grande de cálcio na corrente sanguínea, esse cálcio ele vai acabar, olha só que legal, ele vai acabar se depositando nas artérias. E quando ele se deposita nas artérias, as artérias elas terão um processo que nós chamamos de calcificação. Essa calcificação das artérias tem um nome, que a gente chama de arteriosclerose. O que significa a arteriosclerose? Não é aterosclerose não, toma cuidado. Aterosclerose é gordura nas veias. Estou falando desse modo para você entender, tá? Que a gente chama de placa de ateroma. Aterosclerose, se pronuncia assim. Agora, arteriosclerose significa o quê? Um enrijecimento com J, né, com G, já vi aluno escrever com G, é com J. Enrijecimento das artérias. O que é enrijecimento? O cálcio ele vai se depositar literalmente na parede das artérias e calcifica. E isso traz um prejuízo muito grande ao indivíduo. Por quê? Porque em algumas situações, tá, esse cálcio ele consegue se depositar de uma maneira muito abundante na artéria carótida, que é essa artéria que vai suprir e irrigar o seu crânio. Depois a gente vai falar delas. E nesse processo, esse indivíduo ele tem que fazer uma dissecação. O médico ele vai dissecar essa artéria e tirar ali uma grande quantidade de pedra, de cálcio, no interior dessa artéria. Isso pode levar até morte ao indivíduo. Por quê? Porque causa bloqueio. Sem contar também que esse cálcio depositado nas artérias, eu estou falando em excesso, ok? Ele também pode levar o indivíduo a um quadro de pseudo... O que é pseudo? Algo falso. Pseudo-hipertensão. O que seria uma pseudo-hipertensão? Uma pseudo-hipertensão é o seguinte: o indivíduo ele não sente absolutamente nada, tá? Ele não sente absolutamente nada. Não estou falando de hipertensão silenciosa. Calma que eu vou fazer o diagnóstico dos dois para você entender. Foca só nisso por enquanto. Esse indivíduo, ele chega ao ambiente, ele se encontra bem, e ali ele tem uma hipertensão, ele tem uma pressão 140 por 90, 14 por 9, ou acima disso. O médico, ele prescreve os medicamentos antihipertensivos, mas essa pressão ela tende ainda a ficar no mesmo parâmetro, ela não diminui. Opa, se eu tomo um medicamento forte para hipertensão e a pressão continua, esse médico ele já sabe que esse indivíduo ele pode ter o quê? Uma calcificação das artérias. Isso acontece muito em idoso. Então, é idoso, toma esses medicamentos, a pressão ainda continua, provavelmente há calcificação. Tá, mas como é que ele vai saber esse diagnóstico? Pergunta inteligente. Nós sabemos por quê. Eu vou pressionar, não tem um aparelho de pressão, não é o digital, é o de uso comum. Eu vou pegar aquela braçadeira, aquela braçadeira em azul, escura, hoje em dia tem rosto, tem tudo, também chamado de manguito. Coloco no braço desse indivíduo, vou inflar, fecho a válvula e espero 5 minutos. 5 minutos, 5 não, 3 minutos, porque 5 minutos vai dar um grangueiro no braço dele. Espero 3 minutos. E ali eu vou desinflar. O que acontece? No momento que eu desinflo, a coloração desse braço, e principalmente na palma da mão, ela vai se tornar o quê? Esbranquiçada. E no momento que eu abro essa válvula, a gente vai conseguir literalmente enxergar o preenchimento do sangue ali. Quando há calcificação nas artérias, o que vai acontecer? Fica mais tempo esse membro esbranquiçado. Isso é diagnóstico de quê? De pseudohipertensão. Esse indivíduo tem uma hipertensão não por problema cardíaco, não por problema renal, mas ele tem uma pseudohipertensão por quê? Pelo fato de ter calcificação no osso.
Então, o que vai acontecer? Olha só que legal. Papai do Céu ele colocou órgãos que vão controlar, que vão ponderar esse aumento ou diminuição de cálcio. Porque se o cálcio aumenta, é ruim. Acontece isso que eu estou te explicando. E se ele diminui, também é ruim. Que aí é a inversão. Em vez de ser uma hipernatremia, será... Natremia não. Hipercalcemia, terá o que? Uma hipocalcemia, que é a diminuição de cálcio no sangue, que também traz prejuízos severos à saúde do indivíduo. Então, quais são os órgãos que vão controlar, né, esse depósito de mineral, né, que vai controlar esse liminar de cálcio no sangue? Primeiro eu tenho quem? Eu tenho dois hormônios. Um a gente chama de calcitonina. O que é a calcitonina? A calcitonina é um hormônio, tá? O nome dele se chama calcitonina, ok? Ele é um hormônio que ele é produzido na sua tireoide. Professor, onde é que fica a tireoide? Tireoide não fica aqui abaixo do queixo. Como nossa avó fala, estou com problema de tireoide, bota a mão no queixo. Não, tem nada a ver. Né? Ela está com problema de mento, de tireoide não tem. Onde é que fica a tireoide? A tireoide ela vai ficar aqui, ó, na lateral, aqui na margem do pescoço. Essa aqui é a sua tireoide. Tudo bem? Tireoide vem do latim, que significa em formato de escudo. Toda palavra com o sufixo oide significa em formato de alguma coisa. E tíreo significa escudo. Então, tireoide é o quê? É em formato de escudo. Tá aí a terminologia da palavra. Por que colocar esse nome? Continuando. Essa tireoide, ela produz esse hormônio que nós chamamos de calcitonina. E qual é a função dessa calcitonina? Essa calcitonina ela vai regular a taxa de cálcio no sangue. Então essa calcitonina ela vai conseguir ponderar o valor de cálcio que nós temos no sangue. Então ela vai ponderar. Professor, por que ela vai ponderar? Vamos lá. Porque, deixa eu me lembrar aqui. Porque o que vai acontecer? Quando eu tenho um liminar, quando eu tenho um parâmetro de cálcio sanguíneo, né, cálcio por milímetro de sangue, por decúbito de sangue, o que acontece nisso aqui? Ela não deixa, esse hormônio não deixa com que o cálcio ele venha a ser retirado do osso. Ué, como assim? Vou te explicar. Quando eu me encontro com uma hiponatremia, o que é hiponatremia não? Vocês meio com hiponatremia. Hipocalcemia. Hiponatremia é outra doença. Uma hipocalcemia, que é diminuição de cálcio no sangue, o meu corpo, o que ele vai fazer? Ele retira cálcio do osso. Meu corpo faz isso. Porque eu tenho um local onde tem um depósito desse mineral. Esse local é o osso. Então, o que acontece? Em situações... Isso eu estou falando de uma situação normal. Em situações que o volume de cálcio no sangue se encontra menor, o que acontece? Eu retiro esse cálcio do osso. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu retirando esse cálcio do osso, eu levo ele para a corrente sanguínea para que ele venha ter o quê? Para que eu venha subir, para que eu venha chegar ao parâmetro normal. Isso acontece constantemente, desde a nossa formação até a nossa morte. Então, quem inibe isso é quem? Esse hormônio que nós chamamos de calcitonina. Por exemplo, eu cheguei ali no liminar, né, eu tenho um quantitativo de cálcio presente no sangue adequado. Essa calcitonina inibe a retirada desse cálcio no osso. Tudo bem? Agora veja, quem retira esse cálcio no osso em situações que o meu cálcio ele se encontra num valor menor. Quem vai fazer isso? Quem faz isso é um hormônio também, tá? Que ele vai se localizar, né, na região medial da tireoide, que nós chamamos de paratormônio. Esse paratormônio também é um hormônio produzido nas paratireoides. Tudo bem? Tranquilo? Esse hormônio, qual é a função dele? Quando eu me encontro com cálcio, com quantitativo de cálcio no sangue diminuído, esse paratormônio, a paratireoide é acionada, produzindo esse paratormônio, e esse paratormônio ele entra no osso para retirar esse cálcio.
E esse cálcio, o que vai acontecer? Ele entra no sangue, só que olha só como é que o Papai do Céu é legal. Ele vai entrar no sangue e aí o que vai acontecer? A minha tireoide ela produz o que? Uma calcitocinina para com que o paratormônio pare de retirar cálcio no sangue, do osso. Fazendo um processo que nós chamamos o quê? De feedback. Uma resposta. Feedback positivo, feedback negativo. Tudo bem? Então há um ponderamento do quantitativo de cálcio que nós temos no sangue. Então eu tenho dois hormônios que vão regular a taxa de cálcio no sangue. O primeiro é a calcitocinina e o segundo é o paratormônio. Tudo bem? Além desses dois hormônios que vão controlar a quantidade de cálcio, seja no sangue e também no osso, eu também vou ter o quê? Eu vou ter também dois tipos de órgãos que vão me ajudar no processo tanto de absorção de cálcio, porque veja, para você controlar alguma coisa, você concorda comigo que você tem que ter algo, sim ou não? Sim, né? Eu tenho que controlar o meu dinheiro. Você só controla dinheiro desde o momento que você tenha dinheiro, não é? E se você tem dinheiro, significa que está vindo de algum lugar. Eu estou fazendo essa associação para você aprender como é que é o cálcio hoje no teu corpo. Tudo bem? Então, o que acontece? Da mesma forma que para você controlar dinheiro, você tem que ter dinheiro, e esse dinheiro ele vem de algum lugar, a mesma coisa também é o cálcio. Para você fazer o controle do cálcio, por esses dois hormônios que você agora aprendeu, esse cálcio ele vem de algum lugar. O local onde o cálcio vem, ele é absorvido através do quê? Do nosso intestino. Só que o cálcio, quando nós o consumimos, ele vem de uma forma não ativa. Então, para eu ativar, para eu absorver esses cálcios nas regiões intestinais, eu preciso de uma vitamina que nós chamamos de vitamina D. A vitamina D a tua pele tem. A questão é que essa vitamina D é uma vitamina que nós chamamos de vitamina D1. Essa vitamina D ela não está na sua forma ativa. A ativação dessa vitamina D só se dá a partir do momento que nossa pele se encontra com uma luminosidade. Essa luminosidade se dá através dos raios solares, por isso o banho de sol. No momento que você tem um banho de sol, ou no momento que você fica exposto aos raios solares, logicamente num período de tempo adequado, né, o sol de meio-dia, né, o que vai acontecer nisso aqui? Eu vou ativar essa vitamina D. Essa vitamina D ela terá um nome que a gente chama de calciferol, tanto é que tem até o nome do medicamento. Ou 1,2 de hidroxicalciferol, é o nome da vitamina. Tá? Então essa vitamina ela é ativada, ela deixa de ser uma vitamina D2 e ela passa a ser uma vitamina D3, que é a forma ativa dela. Essa vitamina ela auxilia com que o meu intestino absorva esse cálcio. Esse cálcio absorvido, ele entra no plasma sanguíneo, ele entra no sangue e ele vai ser alojado ali aonde? No osso, em forma de mineral, em forma de um depósito. Tudo bem? E quem vai controlar esse quantitativo de cálcio no osso e de cálcio no sangue são esses dois hormônios que são produzidos pela tireoide e pela paratireoide. Tudo bem? Agora, em uma outra, isso primeiro eu estou falando do depósito de cálcio, do depósito do dinheiro. Só que o dinheiro também sai. Só que se sair muito você fica pobre, não pode. Então, eu tenho que controlar. Quem vai fazer esse controle da excreção de cálcio é o meu rins. Então, olha só que interessante, ó, técnico aí de análises clínicas, ó, tu que é o cara aí do laboratório aí, associa comigo, preste atenção. Imagina um camarada que tem uma quantidade muito grande de cálcio. Quem excreta cálcio ou que quer reabsorver? Absorver duas vezes. Eu vou reabsorver, absorvo mais de uma vez. Quem vai reabsorver o cálcio ou quem controla a eliminação de cálcio são os rins. Se eu tenho um camarada que tem uma quantidade muito grande de cálcio no sangue, você concorda que esse rins ele vai trabalhar? Sim ou não? Sim, ele vai trabalhar. Mas ele vai trabalhar de uma forma mais cansativa ou em característica normal?
Ele vai trabalhar muito mais. O trabalho dele vai ser mais pesado, vai ser mais duro. O que vai acontecer com esse indivíduo? Esse indivíduo ele pode ter calcificação nos túbulos renais, desenvolvendo um processo de insuficiência renal, pelo aumento exacerbado de consumo de cálcio. Então, isso que é importante a gente saber. Então, quando a gente fala, exemplo, aí tá com problema do osso, bebe cálcio, come cálcio, e não tem nada a ver. Às vezes você tem que observar o que esse indivíduo tem. Às vezes o problema dele não é a alimentação, não tem nada a ver. Às vezes ele pode ter um problema de absorção de cálcio pelo intestino. E aí tem que ver as adaptações. Tudo bem? Ó, professor, fala comigo. E aquele negócio de leite? Leite de boi, leite de vaca faz mal para a saúde? É a pergunta que todo mundo me faz. Não, faz mal não. Pode, por mim, você pode beber até leite de peixe. Não tem nada a ver. Tá? A questão toda, eu estou falando da concentração sérica de cálcio que a gente tem ali no sangue. Tudo bem? Então, esse controle se dá através desses dois tipos de hormônios. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender? Duas observações que é interessante você saber. O termo técnico para o enfraquecimento dos ossos. Preste atenção. Enfraquecimento dos ossos não é osteoporose. Osteoporose é a diminuição da densidade óssea. Como assim? Da massa óssea. Isso nós chamamos de osteoporose. Agora, quando eu tenho um enfraquecimento dos ossos, o que é o enfraquecimento dos ossos? Você já viu aquele indivíduo que tem a perna arqueada, também chamada de perna de garrincha? Aquilo ali é o enfraquecimento dos ossos. A doença provocada pelo enfraquecimento dos ossos se chama osteomalácia. A osteomalácia é um enfraquecimento dos ossos, completamente diferente de osteoporose. Tudo bem? Como acontece isso? Vamos embora lá. Isso pode acontecer por dois fatores. Um deles pode ser através da concentração de mineral e um deles também vai se dar o seguinte, ó. Lembra que eu estou falando que a perna é arqueada? Perna, eu tenho fêmur, osso longo, tíbia e fíbula, são ossos longos. Todo osso longo sustenta o quê? Peso. Sim ou não? Sim. Vamos gravar. Ai, professor, é muita coisa para entender, professor. Não tô nem aí. Tem que entender, o problema é teu. Então, olha só, o que acontece? Ele tem que sustentar peso. Se ele sustenta peso, no centro desse osso eu tenho tecido compacto. E na extremidade eu tenho tecido esponjoso. O camarada que tem osteomalácia, sabe o que vai acontecer? Inverte. Superiormente ele tem tecido compacto e no corpo eu tenho tecido esponjoso. O que vai acontecer? Ele arqueia a perna. É onde você vai ver aquele indivíduo que tem a perna arqueada, a perna torta. Isso é um quadro de osteomalácia. E aí ele tem que procurar ali um ortopedista para fazer ali os exames adequados para verificar o que está acontecendo com ele. Ah, mas eu sempre tive isso é normal. Não, não é normal. Algo aconteceu. Então isso é importante a gente verificar. Tudo bem? Na criança pode acontecer, acontece. Por isso que a criança, né, no seu estágio de formação, ou seja, nos primeiros meses ali de vida dela, até completar 2 anos de idade, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, essa criança ela tem que tomar suplementação com vitamina D, até os 2 anos de idade. Para quê? É para formar o dente. Não, não é só para formar dente. É para evitar esses quadros de alterações morfológicas no osso. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tá de boa? Pode seguir o baile ou não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês não querem fazer nada, não? Nadinha, nadinha, nadinha? Se fizesse aqui uma prova aqui, nesse exato momento, valendo 2 pontos, assim, sei lá, um teste surpresa, podia fazer de boa? Não? Vamos lá. Ninguém tá com dúvida? Pode falar à vontade. Se não quiser falar por aqui, pode digitar. Professor, Oi. a gente vai ter a matéria de histologia ou a gente tem que meio que estudar por fora? Porque eu estou meio perdida nessa parte. A histologia é uma disciplina fora à parte. Aqui, no caso, é a anatomia. A histologia é onde você vai estudar ali os tecidos. Vocês terão essa matéria. Vocês terão histologia, vocês terão citologia, vocês terão imunologia. Cara, tem muita matéria. Vocês terão também patologia, se eu não me engano. Aí tem micro e parasitologia, né? Bioquímica também vocês terão, bioquímica. Que é, vocês vão interpretar exame, né? Não sei se vocês vão fazer interpretação de exame de sangue.
Então vocês têm que saber isso. É, né? Vocês são os bichão. Então vocês têm que saber esses troços aí tudinho. Só que, tipo assim, a anatomia, que eu tô falando, a gente aprende as estruturas. Na histologia, você vai aprender sobre os tipos de tecido que a gente tem. Tudo bem? Tranquilo? Aí vai falar no grupo ali celulares, no grupo de tecido. Tá? É uma matéria fora a parte. Beleza? Mas por que que tu fez essa pergunta pra mim? Não tô questionando, não tô brigando não. Tô perguntando de boa mesmo. Não, é porque eu não lembro a definição de cada um, né? Aí o osso, como usa vários tipos de tecido, daí eu fiquei meio perdida sem entender lembrar qual era qual. Não, tudo bem, ó. Eu tava até dando uma olhada. Na próxima aula, que no caso vai ser na segunda-feira, não é amanhã, tá? Porque a de amanhã eu tô compensando com a aula de hoje. Lembra que eu botei lá no grupo pra vocês? Lembra? Se tiver alguém com dúvida, bota um aviso lá pro pessoal pra mim, tá? Mas retornando. A gente vai, quando chegar lá em tecido, tecido que eu falo quando a gente for aprender sobre pele, ali eu vou retocar com a gente sobre os tecidos que a gente tem. O tecido conjuntivo, tecido denso conjuntivo, tecido conjuntivo cartilaginoso. São tecidos que a gente tem. Não é difícil, tem muita. Ah, é difícil pra caramba. Não é nada, é fácil. É mais fácil do que você comer. Né? E ali a gente vai aprender tudo bonitinho. Não é difícil, não. Se fosse difícil, ninguém aprendia. Tá legal? É porque, veja só, é o terceiro dia hoje, então tem muita gente que não viu anatomia. Né? Bom, é o que eu penso. Posso estar pensando errado. Então, pô, tu chega assim de cara e pum, 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 você se assusta. É normal você se assustar. Mas o que que acontece? Você vai estudando devagarinho, quando eu falo você, não estou falando você só, não. Estou falando todo mundo que está me assistindo. Vocês vão me perguntando, para quê? Para que a gente possa se acertar. É por isso que eu sempre falo. Se você está com alguma dúvida, seja qualquer, mas a dúvida é boba. Eu só vou saber se é boba se você falar para mim, né? Se bem que nenhuma dúvida é boba, né? Depende de que tá essa política aí. Mas deixa quieto. Então, o que que acontece nisso aqui? Então, qualquer dúvida que vocês têm, vocês podem me perguntar à vontade, que até porque, pô, eu tô aqui para isso mesmo. Tô aqui para te ensinar e para tirar a tua dúvida. O que não pode é lá na frente, você vai fazer uma prova, você vai fazer alguma coisa e fala, pô, caraca, eu não entendi nada, né? Aí, pô, aí eu vou cobrar. Ué, mas tu não entendeu por causa de quem? Por causa de mim ou por causa de você? Né? Por isso que vocês têm que perguntar. Por isso que eu falo mesmo, cara, tá com dúvida? Você pode falar à vontade que não tem problema nenhum. Tá bom? Tranquilo? É porque a anatomia, eu vou tentando enxugar, até a gente entender. Só que tem alguns nomes que eu não posso enxugar tanto, porque senão fica um conhecimento muito cholo. Tudo bem? Tranquilo? Show? Mas fora isso, tá pegando de boa? Você quer fazer uma pergunta com relacionada à explicação? Pode fazer, não tem problema nenhum. Acho que por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo mesmo? Você tá... É, Pode falar, eu te cortei. não, é que eu vou absorvendo as coisas aos poucos. Não, tá tranquilo. Mas talvez o que eu vou falar para você sirva para todo mundo. Você conseguiu entender, né? Eu estou falando do meu ponto de vista. Você conseguiu retirar esse conceito que a gente tem, esse conceito, como é que a gente fala? Esqueci o nome. Conhecimento social não, como é que fala o nome? Estou esquecendo agora. Me ajuda aí. Conhecimento que é de fora, assim, conhecimento que a gente tem ali na rua, esqueci agora o nome. Senso comum, pronto. Você conseguiu tirar esse senso comum que tem muito sobre o osso? Que é uma coisa rígida, né? Que é uma coisa que é duro. Não tem nada a ver. Isso é um senso comum. O senso comum fala assim. O que a gente está aprendendo é um conhecimento epistemológico. O que é epistemológico? Através de pesquisa. Tá? Então, o que é interessante a gente saber? Que o osso ele é um órgão, o osso é um órgão, lógico. Ele compõe um sistema, por isso se chama sistema ósseo, tá? E dentro dele ele não é rígido, muito pelo contrário. Ele tem a sua resistência, mas também ele tem certa flexibilidade. Porque se ele fosse 100% rígido, ocorreria microfraturas. Micro não, fraturas. Existe uma doença que acontece com pessoas que trabalham em minério, tá? Eles têm intoxicação de chumbo. Sabe qual é o problema do chumbo? O chumbo ele vai solidificar o osso. E aí o que acontece com esse indivíduo? Ele tem fraturas. É aquele camarada, não sei se você já viu, que uma perna é maior do que a outra. Ele tem que usar um sapato apropriado. Aquilo ali pode acontecer com o indivíduo que trabalha em minério. Olha só que legal.
né? Então, essas são as coisas que a gente tem que entender. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tirando a Aline, né? Aline Duarte. Tirando a Aline Duarte, outra pessoa quer falar alguma coisa? Carolina tá com o microfone aqui aberto aqui. Quer falar? Nada? Ninguém? Ninguém quer falar nadinha, nadinha, nadinha? Ai, gente, eu vou botar uns exercícios pra gente fazer. Pra ver se vocês sabem. Ninguém quer falar nada não? Tá de boa? Tá suave? Nadinha? Ah, o Bruno perguntou. Ô, Bruno, tava sumido, hein? Vamos lá. O que que ele falou aqui? Vamos ver o que que ele perguntou. Vamos lá. A calcificação pode ter a ver com o cálculo renal? Olha só. Pode e ao mesmo tempo não pode. Ué, como assim pode e ao mesmo tempo não pode? Vamos lá. Quando a gente fala de cálculo renal, não é apenas pelo cálcio, tá? Isso eu não vou falar aprofundado aqui, ô Bruno. Não tô brigando contigo não. Porque isso a gente vai ver melhor em sistema renal, lá para frente. Mas aqui dando um spoiler aqui para você, o que que acontece? O nosso rins, ele faz ele faz a filtração do sangue, mas não é assim tão fácil não. Dentro dessa filtração, ele vai filtrar alguns minérios, tá? Só que o que acontece? Quando essa filtração ela se torna ineficaz, esses minérios vão se depositar numa unidade microscópica. O que é uma unidade microscópica? Eu só consigo observar através de um microscópio, tá? Ela tem que ser pequena porque ali vai haver a filtração do líquido com os minérios. Quando o indivíduo tem esse problema de filtração, que nós chamamos de filtração glomerular, ao depósito esses minérios eles vão se calcificar, não tem nada a ver com o cálcio. Eles vão se calcificar, eles vão se solidificar, formando ali as pedras dos rins, também cientificamente chamado de cálculo renal, ok? Agora, quando o indivíduo ele tem a hipernatremia, que foi a explicação que eu falei, pode também acontecer a formação de calcificação desses glomérulos. E ali piora ali o quadro daquele indivíduo. Tudo bem? Deu para entender o que eu falei ou não? Deixa ele responder. Peraí. Deu sim? Tá de boa mesmo, cara? Falou nada, então tá bom. Deu? Então tá beleza então. Qualquer coisa a gente tá aí. Bom, então prosseguindo aqui, né? Saindo dessa situação, vamos aqui, ó. Isso aqui que é legal a gente saber. Bom, osso, né? Cadê? Deixa eu tirar aqui. Bom, então o que que acontece aqui? Quando os ossos, tá? Nós temos em média, no adulto, a gente tem em média 206 ossos. Isso é no adulto, tá? Na criança esse número ultrapassa. Geralmente vai 230 ou 306 ossos. Por quê? Porque a criança, ela tem maior quantidade de tecido cartilaginoso que posteriormente irá se calcificar. Tudo bem? Por isso que isso é interessante você saber. É muito perigoso um bebezinho que ele cai da própria altura. Por quê? Porque como ele não tem a calcificação, ele pode ter algum comprometimento, se ele bater de cabeça, ele pode ter algum comprometimento neurológico, pelo fato daquele crânio ali não estar totalmente o quê? Solidificado. Tudo bem? Tranquilo? Mas retornando à explicação, o que você tem que saber é que nós temos em média 206 ossos, isso no adulto, tá? Lembrando que eu tenho dois tipos de esqueleto, tá? O esqueleto do nosso corpo ele vai ser dividido em duas formas. O primeiro nós chamamos de esqueleto axial, que forma o eixo do corpo, tá? O que é um eixo? Serve como ponto de fixação a outras estruturas. Então esse esqueleto axial ele é formado através de quem? Ele é formado pela cabeça, se a cabeça é o crânio, tudo bem? Ele é formado pela coluna vertebral e ele é formado pelo tórax. Então, esse eixo aqui, essa imagem aqui azulada, tá bem aqui onde eu vou passar aqui o mouse, o crânio, as vértebras que formam a nossa coluna vertebral e juntamente com o tórax, que o tórax é a junção das costelas com o osso que fica aqui na margem central do peito, que também chama de
de osso externo, né? Esse osso aqui é que vai formar o esqueleto. Cadê? Foi mal. Esse osso aqui vai formar o esqueleto axial. Tudo bem? Agora, o esqueleto apendicular são os ossos que compõem os membros superiores e que compõem os membros inferiores. Ok? Se você reparar bem, eu não sei se você está conseguindo observar aqui a seta do meu mouse, se você reparar bem, os ossos do membro superior e do membro inferior, eles conseguem se conectar com os ossos o quê? Do esqueleto axial. Então, eles conseguem se conectar. Essa conexão dos ossos no membro inferior e do membro superior se dá através por pares de ossos que nós chamamos, com a letra C, que nós chamamos de cíngulo. Então, resumindo para você, eu tenho ossos que formam o meu eixo central: crânio, vértebras e os ossos do tórax. Os ossos que formam o meu braço, ou melhor, meu membro superior, que é a escápula, clavícula, húmero, rádio, una, os ossos do punho, não é pulso não, é punho, tá? Os ossos metacarpais, que vai formar o dorso da mão, e os ossos que formam o meu dedo. Para esses ossos se conectar ao meu eixo central, eles precisam de ossos que a gente chama de cíngulo. Esse símbolo, o que é um símbolo? É o que ajuda a conectar o osso com o outro que eu digo esqueleto axial. São os símbolos superiores, escápula e clavícula, e os símbolos dos membros inferiores, que nós chamamos de osso do quadril. Tudo bem? Tranquilo? Isso nós chamamos de símbolo. Ok? Então, recapitulando, né? Os ossos que formam o esqueleto axial, nós temos em média 80 ossos. Então, é você saber, o crânio, o nosso crânio, ele é dividido em duas formas. Ele é dividido, isso eu falei ontem, então é bom lembrar, tá? Eu tenho essa parte aqui da calota, né, que a gente também chama de abóboda. Não é abóbora, não. Abóbora você faz com carne seca. É abóboda, se fala certo. Abóboda, essa parte aqui superior do crânio. Que inclusive quando o paciente ele vai fazer cirurgia craniana, o neuro ele tem que fazer o corte nessa superfície aqui. A gente chama de abóboda, tá? Também conhecida como cranioectomia, tá? O que acontece nisso aqui? Essa parte aqui, tá? Que compreende os ossos parietais, osso frontal, osso occipital, ossos temporais. Esses ossos aqui, eles compreendem ao crânio neural. Neural porque eles vão abrigar em seu interior o nosso encéfalo. Então, nós temos 8 ossos ali. Ok? A gente vai aprender cada um deles, relaxa. Nos que formam nossas vísceras, os que não formam nossas vísceras, não, perdão. O que vão abrigar nossas vísceras, nossos órgãos de sentido, audição, olfato, paladar, entre outros, nós chamamos de crânio visceral. Então, nós temos ao total de 21 ossos, tá? A nossa coluna vertebral, nós temos 26 vértebras, tá? O nosso tórax, tá? Ele é formado pela coluna vertebral, ou seja, que dá um par, ou melhor, o nosso tórax, perdão, ele é formado pelas costelas, que nós temos 12 pares de costelas, que dá um total de 24 costelas, tá? Isso é interessante. E nós temos um osso externo, tá? Que vai conectar as costelas com o centro do tórax, que no caso é um único tipo de osso. Tudo bem? Você somando 8, 21, 26, 24 e 1, dá um total de 80 ossos. E no esqueleto apendicular, seja superior ou inferior, nós temos um total de 126. Por quê? Nos membros superiores, nós temos um total de 60 ossos. Esse quantitativo enorme, exorbitante, se dá pelo quantitativo de ossos que formam o meu punho, os dois, e também os ossos que vão formar o meu pé, tá? O centro, a base do pé. Tudo bem? Nós temos também as cinturas escapulares, tá? Temos também 60 ossos nos membros inferiores e nós temos 2 ossos na cintura pélvica. Então dá um total de 126 ossos. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então 80 com 126, nós temos em média o quê? Nós teremos em média 206 ossos. Tranquilo até aqui?
Sim ou não? Tá tranquilo? Beleza. Bom, vamos lá então. Aqui está o esqueleto, né? Isso aqui é interessante, ó. Ficou até melhor para vocês verem, ó. Essa coloração aqui em azul é o esqueleto axial, tá? Vista anterior, vista posterior. Tudo bem? E os ossos em coloração amarelada é o que? Compreendem, perdão, o esqueleto apendicular. Membro superior, membro inferior. Tudo bem? Tranquilo? Show? A clavícula e a escápula são os ossos que vão conectar, eles conectam os ossos do membro superior ao esqueleto axial. Então a gente chama de cíngulo. E o cíngulo inferior, que no caso compreende os ossos do quadril, eles vão conectar os membros inferiores ao esqueleto axial. Então nós chamamos de cíngulo. Tudo bem? Tranquilo? Show? Vamos lá. Como a gente está falando aqui de osso, vou começar a falar com o osso do crânio. Tá? Então o que acontece nisso aqui? Nós temos, em média, né, 8 ossos frontais e 14 ossos da face. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tá de boa? Vamos lá então. Então o que acontece aqui? Olha só. Primeira coisa que você tem que entender. Mesinho que me sei. A formação de tecido ósseo, tá, no corpo do ser humano, ela vai se dar a partir da 10ª semana de gestação. Então, ou melhor, entre a 8ª e 10ª semana de gestação, aquele feto ali ele começa a desenvolver o tecido ósseo. Só que naquele momento ali, o tecido ósseo ele tem uma coloração avermelhada. Por quê? Pelo fato que ele tem maior presença de tecido esponjoso e também pelo fato que ele tem maior presença de medula óssea, que é responsável pela formação sanguínea e também responsável pela matriz óssea, que é a calcificação desse osso. Então, em 8ª até a 10ª semana de vida, esse bebezinho, esse feto ali, ele vai ter a formação de tecido ósseo. Tudo bem? Lembrando que o primeiro órgão que se desenvolve no feto é o coração. Então, isso é importante você saber. É o primeiro órgão a se desenvolver. Tá? Depois, posteriormente, a gente vai ter ali o túbulo neural, que vai desenvolver ali o sistema nervoso dele. E posteriormente, a gente vai ter ali o tecido ósseo. Tá legal? Tranquilo? Entre a 4ª semana já é o coração. Mas voltando aqui ao nosso crânio. O nosso crânio, o que você tem que entender é o seguinte. Eu tenho um osso, tá? Na qual nós chamamos de osso frontal. Esse osso frontal é um osso plano, tudo bem? Ele vai formar o arqueduto, ou melhor, ele forma a parte superior da nossa órbita. Então, o que eu estou querendo falar para você? A nossa órbita, tá? Ele é formado por várias articulações do nosso crânio. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa primeira parte aqui nós chamamos de osso frontal, tá? O que acontece? Esse osso frontal, ele vai apresentar certos acidentes anatômicos. O que é um acidente anatômico? Acidente anatômico é uma alteração morfológica daquele osso e eu tenho um nome a se dar por essa alteração. Ok? Vamos entender aqui. A união, tá? Desse arco que o osso frontal faz para desenvolver a parte superior da nossa órbita, essa união tem uma protuberância. Essa protuberância óssea nós chamamos de glabela. Essa parte aqui, ó, nós chamamos de glabela, com L, glabela. Tudo bem? Tranquilo? Show? Nas laterais, nós temos os ossos parietais, nas laterais. Esses ossos eles vão se unir, tudo bem? E posteriormente, deixa eu ver se tem uma imagem aqui posterior. Posteriormente, nós temos o osso occipital. Então, a união entre o osso frontal, os ossos parietais e o osso occipital, que é o osso que vai preencher
posteriormente o crânio. Esses ossos aqui formam a parte superior do crânio, que nós também podemos chamar de abóboda craniana. Tudo bem? Tranquilo? Então chamamos de abóboda craniana, tá? Agora olha só que interessante. Isso é muito legal você entender. Se você reparar bem, esses ossos, eles se unem. Sim ou não? Eles se unem. Essa união desses ossos, tá? Vai haver uma calcificação. Só o que acontece? No bebezinho, tá? Essa calcificação ela não pode acontecer no momento que ele nasce. Por quê? Porque se o osso do bebê estiver calcificado, não tem como ele sair aonde? Do meato vaginal da mulher. No canal vaginal da mulher ele não consegue sair. Por quê? Porque quando a mulher está em trabalho de parto, né, os ossos do quadril dela se dilatam, a passagem encefálica. O que é passagem encefálica? Eu consigo ver ali a cabeça daquele bebezinho. E como não tem a calcificação por completo, aquele osso dele sofre uma certa pressão para passar ali no canal. Quando a pressão é muito forte, aquele bebezinho sofre até umas escoriações, né? E o que acontece então? Ué, se não tem uma calcificação nesses ossos, então o que tem? Nessas uniões aqui, nessas uniões... Eu parei a apresentação? Não, parei não. Tá? Então o que acontece? Entre o osso frontal e o osso parietal, eu tenho um tecido que nós chamamos de tecido conjuntivo. Professor, o que é um tecido conjuntivo? Vamos lá. Tecido conjuntivo, eu estou falando dessa forma para você entender, é como se fosse uma cola. É um tecido que ele vai oferecer fixação. Ele vai fixar o osso frontal com o osso parietal. Só que essa fixação não é uma fixação, como é que se fala? Permanente. Ela é temporária. Então isso gera o quê? Uma certa flexibilidade. Essa flexibilidade nesse local é que vai formar uma estrutura, tá? Que a gente chama de fontanela. Fontanela, que nós chamamos de fontanela bregma, né? Bregma ou bregmática. Ué, professor, nunca ouvi falar desse nome. Já sim. Se você é titia, é Dinda, né? Ou se você é mãe, você tem o seu filho e você aperta aqui a cabecinha dele, né? E sua avó falando, aperta não, que senão vai matar a criança, que ali é a circulação, não tem nada a ver, né? O que acontece é o seguinte, essa fontanela, né, é muito comum, a gente chama o quê? Estou esquecendo agora aqui o nome aqui, me ajuda aqui. A gente chama de... Oh, meu pai. A gente chama de... Moleira? Oi, fala. Tá certo. Acho que é moleira, né? Obrigado, moleira. Né? O termo popular eu não conheço, não. Então a gente chama de moleira. O que é a moleira? A moleira é nada mais, nada menos do que o seguinte: o bebê ele não calcificou por completo, olha só que interessante, ele não calcificou por completo o osso frontal com o osso parietal, então esses espaços que há entre os ossos, eles são preenchidos por um tecido conjuntivo. Só que esse tecido conjuntivo ele é mole. Por ele ser mole, deu-se o nome de moleira. Tudo bem? Mas a partir dos anos que esse bebê vai crescendo, o que acontece? Aquele tecido conjuntivo ele vai sendo preenchido até haver o quê? A calcificação do osso do crânio. Tudo bem? Tranquilo? Agora, olha só que interessante. Se você observar a foto que está apresentando para você, você observa que esse crânio ele tem várias fissuras. Sim ou não? Tem vários rabiscos. Essas fissuras, tá? São as pontes de união dos ossos. Do osso frontal com o osso parietal e do osso parietal com o osso occipital. Essas fissuras são o que nós chamamos de articulações. Professor, o que é uma articulação? É simples e fácil. A articulação é a união entre o osso e o outro, permitindo, isso é muito importante, permitindo uma movimentação ampla ou curta.
Ok? Tranquilo? Então isso é extremamente importante você saber. Agora, olha só que coisa legal. Essa articulação que nós chamamos de articulações anfiartrose, sinartrose. São articulações sinartroses. Pronto. É muita coisa para eu pensar aqui. Então, o que acontece? Só para você ter uma noção, você sabe quanto tempo demora para o crânio ele se calcificar por completo? Quanto tempo demora para o crânio ele se calcificar por completo? Quando o crânio, ele se calcifica por completo, essas fissuras que você está vendo na foto, como se fosse alguém que tivesse escrito ali, não tem mais, fica tudo lisinho. Quando você for no anatômico, né, espero levar vocês ou outro professor, né, assim que essas coisas se normalizarem, vocês têm essa oportunidade de ir no anatômico, tá bom? Vocês têm essa oportunidade. Não sei como é que tá as coisas lá agora, mas tem a oportunidade do anatômico. Vocês vão ver lá os cadáveres lá. O professor pode botar a mão? Não sei se você pode botar a mão não, mas você pode ver tudo bonitinho. Pode tirar foto? Não, né? Pô, tu vai tirar foto com o cadáver? Pô, que cabeça tua. Né? Então, tipo assim, mas enfim, você vai observar vários tipos de crânio. Você vai observar crânios que tem essa fissura e você vai observar crânios que são lisos, não tem essas fissuras. Quando não tem essas fissuras, significa que houve a calcificação por completo. E aí é que vem minha pergunta. Sabe quanto tempo demora para o teu crânio ele se calcificar por completo? Quantos anos demora mais ou menos? Faz um. Tu que gosta de falar, Aline, vai, fala aí pela turma aí. Aline ou Caroline, que tá, as duas estão com o microfone ligado. Quanto tempo demora mais ou menos para o teu crânio se calcificar por completo? Não sei, eu Ah, já dá um ouvi chute, pô. falar que eu já ouvi falar que é até os 8 anos, por aí. Não, muito mais. 8 não é não, chuta mais para cima. 10? 10, 15 anos, sei lá. Mais para cima. Que isso? Pode chutar, mais para cima. 20? Mais. Misericórdia. Por completo. Gente, eu tô pensando, será que tá fechando agora na cabeça? 30. Não, veja, eu vou explicar isso aí. Por completo, olha só, por completo a calcificação do crânio, ela demora 50 anos, por completo. Veja bem, ó, presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui, para depois quando terminar a aula falar, minha cabeça está aberta. Não, a cabeça aberta você tem que ir lá no, tem que ir lá no, tem que ir lá lá no orixá lá para cortar isso aí direito aí. Tô brincando. É brincadeira, calma, relaxa que é brincadeira. Então olha só, deixa eu falar aqui um negócio aqui para vocês aqui. Quando eu falo como é que se fala? Quando eu falo que o crânio ele não está calcificado, não significa que a gente tem essas fontanelas como o bebê tem, não é isso. Veja só, nessa foto que você está observando, é um crânio já calcificado, mas nessas fissuras, que o nome se fala fissura, tá? Inclusive tem uns nomes dessas fissuras que você vai aprender comigo. Presta atenção. Essas fissuras, dentro desse espaço dessas fissuras, há uma grande quantidade de tecido conjuntivo ali. E esse tecido conjuntivo é extremamente rígido, fazendo com que aquele osso ele tenha calcificação. Só que esse processo ele é lento e duradouro. Quando o crânio está completamente calcificado, essas fissuras elas são o quê? Preenchidas e elas somem. Esse processo ele demora em média 50 anos para acontecer. Tudo bem? Tranquilo? É diferentemente do processo de calcificação. O que é calcificar, professor? Calcificar é eu trocar um tecido cartilaginoso, tem cartilagem, para um tecido ósseo, que não é o nosso caso. O nosso caso, o meu e o teu crânio, ele já é um osso calcificado. Mas o preenchimento dessas fissuras demora em média 50 anos. Como é que eu observo isso? Simples e fácil. A gente observa isso através de uma autópsia nos cadáveres que você observa. Você vai ver cadáveres que têm fissuras e cadáveres que não apresentam essas fissuras. Provavelmente foi um crânio que tem mais de 50 anos de idade. Caramba! Então, pela fissura, eu consigo detectar se é um crânio de um adulto, de uma criança ou de um bebê? Sim. Se não fosse assim, não existia laudo médico, não existia perícia para identificar a causa da morte. Imagina você pegar ali um esqueleto, obviamente de um cadáver, e ali esse camarada houve ali, ele foi incinerado. Como é que eu vou saber se é um esqueleto de uma criança, de um adulto ou de um idoso? A gente observa pela fissura. Quando há o preenchimento, eu deduzo que é um paciente idoso.
Quando eu tenho os espaços desses ossos, eu deduzo que é uma criança. Beleza? Tranquilo? Caramba! Poxa, então a anatomia então ajuda então para investigar coisa, lógico. Inclusive vai cair na prova para policial civil, né? Mas enquanto tem muita gente querendo aprender sobre gravar a quantidade de osso, né? Tu acha que o camarada vai estudar esse negócio de fissura? Não estuda. Por isso que tu vai passar ele, não. Vamos continuar aqui a explicação. Então, esses são os ossos que formam aqui a parte superior do crânio. Tudo bem? Então, eu tenho, isso é interessante, eu tenho um osso frontal, eu tenho dois ossos parietais e eu tenho um osso occipital, que fica nessa parte posterior. Tudo bem? Tranquilo? Então, no total, o que forma a parte superior do crânio, eu tenho um conjunto de 4 ossos. Um frontal, dois parietais e um occipital. 4. Tudo bem? Tranquilo? Forma a parte superior do crânio. Tá? Lembrando que, aí eu estou melhorando a minha fala até para você entender quando você rever a aula. Tá? Esses ossos, no momento da criança, né, ao seu desenvolvimento, esses ossos eles são calcificados, só que os espaços desses ossos, né, o que acontece? Quando o osso frontal, que é o osso da frente, ele vai se articular. O que é articular? Se unir aos ossos parietais, que são os ossos nas laterais do crânio, eles serão unidos através de um tecido conjuntivo que nós chamamos popularmente de moleira, mas anatomicamente nós conhecemos como fontanela. Então a primeira fontanela que a gente tem, que é a fontanela entre o osso frontal e o osso parietal, nós chamamos de fontanela bregma, ok? Fontanela bregma, tá? Professor, se eu tenho uma, eu vou ter outra? Com certeza. A união dos ossos parietais com o osso occipital, vou até colocar aqui, com o osso occipital, a gente também vai ter outro tipo de fontanela. Nós chamamos de fontanela, são vários nomes, eu vou falar uma só. Chama de fontanela lambda. Por que se chama lambda? Porque olha só, se você reparar bem, isso aqui não parece tipo como se fosse uma língua? Esse ossinho roxo, ó, formato de língua. Por isso tem esse nome lambda. São vários nomes que a gente pode falar. Lambda, lambdática ou lambdoide, tá? Então são vários nomes. Aí tu decide qual nome tu quer botar, tá? Mas a gente pode chamar de fontanela lambda, tudo bem? Então na parte anterior, frontal com parietal, nós temos a fontanela bregma ou bregmática, e a união dos ossos parietais com o osso occipital, tá? Isso eu estou falando do bebê, ok? Nós temos ali a fontanela lambda ou lambdática, tudo bem? A partir do processo de formação desse bebê, essas fontanelas elas serão calcificadas. E ali, nessa calcificação, a gente consegue ver o quê? Essas fissuras cranianas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Falando de fissura, né? Olha só, rapidinho. A primeira fissura que você está vendo aqui, que é a união do osso frontal com o osso, perdão, a união dos ossos parietais, desculpa, com o osso frontal, a gente chama de fissura coronal, é o nome dessa fissura aqui. Por que se chama coronal? Porque vem de coroa, como se fosse uma coroa de uma princesa. Tudo bem? E professor, por isso que vem daquele plano, né? Plano frontal, exatamente, divide uma parte anterior com uma parte posterior. Beleza? Tranquilo? Professor, fala comigo. Eu estou vendo uma outra fissura aqui. Sim, uma fissura mais centralizada. Qual o nome dessa fissura aqui? O nome dessa fissura nós chamamos de fissura sagital. Por que tem esse nome de sagital? Quem é de signo Ai, agora de signo eu sou muito ruim. Sagitário, existe esse signo? Existe, né? Sagitário existe. Isso aí, duro na queda. O que acontece nisso aqui? Se você vê o signo de Sagitário, não é um camarada que tem um arco, não é? Seja Sagitário ele é metade homem, metade cavalo, e tem um arco ali atirando ali uma flecha. Por isso que tem esse nome, Sagitário, como se fosse uma flecha naquele local. Tudo bem? Tranquilo? Show? Bom, além dessa fissura coronal, sagital, olha só que legal. O plano sagital ele passa nessa fissura e divide em dois lados. Tudo bem? A gente também vai ter um outro tipo de fissura na parte occipital, tá? Que nós temos a fissura
coronal, sagital e também teremos o que? A fissura occipital. Por que se chama fissura occipital? Porque ela passa sobre o osso occipital. Tudo bem? Tranquilo? Show? E aí, quando eu for colocar a imagem de um crânio, eu vou até ver ele aqui na parte... Aqui, ó. Na parte lateral, tá? Um outro tipo aqui de fissura. Qual a fissura que a gente tem aqui, ó? Se você reparar bem, esse osso aqui, ó, roxo, tá? É o osso temporal. Tudo bem? Esse osso temporal, ok? Ele vai se articular com o osso parietal. Tudo bem? Ele se une ao osso parietal. Tá? E eu tenho uma fissura aqui, que nós chamamos de fissura o quê? Escamosa. É o nome dessa fissura aqui. Tudo bem? Tranquilo? Opa, cadê ele? Esse osso temporal, ele também vai se articular com outro osso, a gente vai falar dele melhor, numa coloração amarelada aqui nessa foto, que nós chamamos de esfenoide, tá? A fissura que une, né? Ou melhor, a fissura entre o osso temporal e o osso esfenoide, nós chamamos de esfeno-escamosa. Tudo bem? Por que esfeno-escamosa? Porque o osso temporal, a fissura dele é como se fosse várias escamas. Então, a união entre o osso esfenoide com o osso temporal, nós chamamos de fissura esfeno-escamosa. Tudo bem? Tranquilo? Show? São algumas fissuras que eu queria apresentar aqui para vocês. Tá? Então, o que é interessante você entender? Você tem que entender que o teu crânio, ele é formado por vários ossos, não é apenas um único osso. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá? Então, o nosso crânio, ele tem várias articulações ali, que a gente vai aprender sobre o sistema articular, quais articulações que nós temos. Tá? Mas nesse primeiro momento a gente tem que saber os ossos que compreendem o crânio. Tudo bem? Tranquilo? Show? Bom, deixa eu voltando aqui. Então, retornando à vista anterior, então aqui, osso frontal. Esse osso frontal, ele vai formar aqui o arco orbital superior. E a união desses dois arcos forma uma estrutura que nós chamamos de glabela, essa estrutura aqui protuberante. Tudo bem? Tranquilo? Aqui na parte aqui central, nós temos o quê? Nós temos o osso que nós chamamos de maxila, não é maxilar, maxila, tá? O osso da maxila. Isso aqui é interessante porque, vou ficar aqui lateralmente para vocês. Há indivíduos que têm a maxila protuberante, que fica assim, ó. Ou indivíduos que têm a maxila mais retraída, que fica assim, havendo uma desarmonia facial. E aí eles têm que fazer uma cirurgia que nós chamamos de ortognática. É muito conhecido pela mulherada. Nós homens a gente não importa muito com isso não, a mulherada que importa mais. Essa cirurgia que se chama de ortognática é uma cirurgia extremamente importante para fazer a harmonia facial. O que acontece? A ortognática ela é dividida em graus. Eu tenho grau 1. O que é grau 1? A maxila, ela apresenta simetria com a mandíbula. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Estão entendendo direitinho? Tá? Ela apresenta uma simetria com a mandíbula. O que acontece? Quando o indivíduo... É isso. Quando o indivíduo ele tem grau 2, essa maxila, ela se encontra mais o que? Protuberante, ela se encontra à frente. O indivíduo ele vai ficar assim, ó. Tudo bem? E grau 3 ela é retraída. O que acontece? A maxila é paradrento não, né? Ela é para dentro, perdão, e isso faz com que o mento, né, que é essa região aqui do osso da mandíbula não se chama mento, se chama base da mandíbula. Por que base? Porque é onde repousa. Ok? Ela vai se tornar mais protuberante, fazendo isso aqui, ó. Ok? O que acontece? A ortognática, o que esse cirurgião ele vai fazer? Ele vai cortar esse osso da maxila, literalmente ele corta esse osso e aí ele consegue que ele reencaixa esse osso novamente. É como se eu cortasse um pedaço dele
Deixa eu ver aqui rapidinho, fazer um desenho aqui legal. A maxila, ela tá assim, né? Ela se encontra dessa forma. Então, ele corta um pedaço dela para fazer o quê? A harmonia, para fazer a simetria. E aí, isso eu consigo fazer a harmonia facial nesse indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Show? Deu para entender um pouquinho o que eu quis falar? Deu? Ah, beleza. Bom, então, nós temos aqui a maxila, tá? A maxila, ela também vai auxiliar o quê? Na formação da órbita, tá? Essa maxila, se você reparar bem, ele é um osso que ele é um osso irregular. Por que ele é um osso irregular? Porque eu não consigo detectar se a base ou se a altura elas são simétricas ou se uma é maior do que a outra. Então, por haver essa irregularidade, nós iremos adotar esse tipo de nome dele. Agora, veja bem, por mais que ele venha a ser um osso irregular, ele também é um osso pneumático. Por quê? Porque em seu interior eu tenho uma estrutura, tá, cavernosa, que nós chamamos de forames, por onde o ar passa. Tipicamente, pessoas que têm a sinusite, elas têm dores na face, justamente porque nessa maxila há um aumento muito grande de muco naquele local. Tudo bem? Tranquilo? Mais adiante, eu tenho um osso nas laterais, que nós chamamos de zigomático. Tudo bem? Esse osso zigomático, esse osso aqui nesse local, ele vai se conectar ao osso temporal. Essa estrutura aqui, ó, essa estrutura, nessa região, nós chamamos de, cadê o mouse? Nós chamamos de arco zigomático, o nome dessa estrutura. Por que arco zigomático? Porque forma literalmente um arco. É a união entre o osso temporal com o osso zigomático. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando direitinho? Então, ó, aqui ali, ó, tu que não está pegando direitinho, ó, pegando direitinho que eu falo, não está conseguindo enxergar. Ó, esse osso temporal, que é o osso aqui nessa lateral, tá? Ele vai formar uma protuberância que vai fazer conexão com o osso zigomático. Tudo bem? Aí ele aqui. Se você reparar bem, isso forma um arco. Esse arco tem um nome, que nós chamamos de arco zigomático. Ok? Tranquilo? O osso temporal, que é isso aqui, ó, nessa região, na lateral do seu crânio, numa vista superior, mas também ele pega um pouco na parte inferior, essa região onde está aqui meu dedo, ok? E essa aqui é onde forma o arco zigomático. O osso temporal, ele é um osso que apresenta uma concavidade. Ele apresenta uma concavidade. Essa concavidade nós chamamos de forame temporal. Professor, o que tem a ver? Nesse local aqui, nesse local onde está aqui minha costeleta, nós temos um músculo que nós chamamos de músculo temporal. Tá? Esse músculo temporal ele vai se fixar ao osso temporal, por isso que tem esse nome. E esse músculo ele é responsável pela sua mastigação. Se você colocar a mão nessa região onde eu estou e abrir e fechar a boca, você consegue observar a movimentação desse tipo de músculo. Por isso que os músculos eles também vão auxiliar no processo digestório. Tudo bem? Tranquilo? Continuando. Cadê onde eu estava? Beleza. Bom, nessa parte aqui inferior, né, abaixo da maxila, nós temos a mandíbula. A mandíbula ela é dividida em alguns nomes, tá? Ah, professor, você vai cobrar isso na prova? Não, mas eu estou te explicando, tá? A mandíbula ela tem alguns acidentes anatômicos. Por exemplo, se você reparar bem, a mandíbula aqui na lateral ela forma um arco. Sim ou não? Ela forma um arco aqui, ó. Só que esse arco eu não vou chamar de arco. Eu vou chamar de ângulo da mandíbula. É o nome dessa região aqui. Ângulo da mandíbula. Tudo bem? Na região onde tem o queixo, tá, que é a união desses dois arcos, eu chamo de base da mandíbula. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão dando para entender o que eu estou querendo dizer? Show? Dentro desse ângulo, superiormente ao ângulo da mandíbula, tá? Superiormente ao ângulo da mandíbula,
Essa mandíbula ela vai ter duas conexões, então ela vai se dividir. Ela vai se dividir em duas extremidades pontiagudas, ok? Essas extremidades pontiagudas é o que nós chamamos de epicôndilo, perdão. Esse epicôndilo, ele vai se unificar, olha ele aqui, ó, olha o epicôndilo aqui, ó. Ele vai se unificar, olha só que legal, a parte aqui do arco zigomático, ou melhor dizendo, essa foto aqui está errada. Ele vai se unificar a um processo do osso temporal que nós chamamos de processo mastoide. Então, nessa região, ele se encaixa ao osso temporal. Ele vai ficar assim, dessa maneira. Tudo bem? A união desse osso, do osso da mandíbula ao osso temporal, tem uma articulação que nós chamamos de articulação temporomandibular, que é a articulação responsável pelo quê? Pela abertura e fechamento da mandíbula. Professor, eu consigo palpar o epicôndilo? Consegue. Coloca o teu dedinho aqui, bem perto aqui da tua orelha, nessa região aqui onde eu estou. Abre tua boca. Aprofunda o dedo. Você vai sentir um aspecto arredondado do osso. Nessa região aqui, tem que estar com a boca aberta, ó. Você sente o epicôndilo lateral da mandíbula. Tá conseguindo detectar, Carla? Tu viu? Bem aqui, ó. Faz só, Aline. Tu que é curiosa? Ó. Você consegue detectar o epicôndilo lateral da mandíbula. Viu que é uma proeminência, viu que é tipo uma vala nessa região? Ali é o epicôndilo. E ali o que a gente tem superiormente? Processo mastoide. Tudo bem? Tranquilo? Isso é importante para quê? Para a mandíbula fazer o quê? A sua flexão e a sua retração. Tudo bem? Extensão e flexão da mandíbula, perdão. Tá legal? Quando o indivíduo ele tem algum problema nessa articulação, o que acontece com essa mandíbula? Ela cai. Esse indivíduo ele não consegue mais ter essa força na mandíbula. Tudo bem? Se esse indivíduo também tiver algum tipo de inflamação, ele também perde que a força no processo mastigatório. Professor, como é que a gente consegue lesionar isso aqui? Simples. Quando eu começo com um alimento mais sólido, requer mais força nesse tipo de articulação. Show? Tranquilo? Calma que tá acabando. Fica tranquilo. Vamos lá. Bom, então aqui eu tenho, né, já falei o zigomático. Vamos lá. Aqui eu tenho a mandíbula. O que vai acontecer aqui? Na base aqui do nariz eu terei o osso nasal. Eles vão se unificar, então eu tenho dois ossos nasais, tá? Eles vão se unificar. Tudo bem? E o que vai acontecer nisso aqui? Interiormente ao nosso nariz, eu terei um osso que a gente chama de concha nasal média, tá? E concha nasal inferior, tudo bem? São os ossos que vai formar aqui a parte interna do meu nariz. Existe também um outro tipo de osso, tá? Esse osso a gente vê nessa vista aqui anterior, nós chamamos de vomer ou lâmina do vomer, tá? Que forma essa, que forma essa parte, que forma essa lâmina aqui do nariz. Só que a gente vai ver que ele é um osso mais protuberante. Tudo bem? Bom, numa vista interna, nós temos também o osso esfenoide, que é essa coloração aqui amarelada. O osso esfenoide ele serve como um arcabouço do crânio, porque ele que vai conectar o osso frontal, o osso parietal, o osso occipital. Ele conecta todos os ossos no crânio, então ele serve como um arcabouço. E sem contar também que nós temos o osso palatino. O osso palatino é esse osso aqui, ó, que fica na parte dura do palato, tudo bem? Também chamado como céu da boca. Então o palatino também, além de formar o teto da boca, ele também participa também na formação do globo ele também vai participar também da formação da nossa órbita. Tudo bem? Tranquilo? Show? Aqui é o crânio, uma vista lateral. Então, ó, osso frontal, ossos parietais ou parietal, que é um lado só, o osso occipital,
osso temporal. O osso temporal ele vai ter os seus acidentes, arco zigomático e processo mastoide, tá? Isso aqui que é interessante, porque esse processo mastoide, que ele fica bem aqui, ó, na parte inferior da tua orelha, ele vai se conectar a uma musculatura, ok? Essa musculatura que nós chamamos de esternocleidomastoide. Então ele vai se conectar bem aqui. Para que serve isso, professor? Para que serve esse acidente ósseo? Ele serve como ponto de fixação de músculos. Quando você faz isso aqui, ó, essa rotação da cabeça, é porque eu tenho um músculo que ele pega desde o externo, penetra nesse processo mastoide, e quando ele contrai, você consegue girar a cabeça para um lado, a cabeça para o outro. Ok? Beleza? Tranquilo? Eu sei que é muita coisa para a gente aprender. É cansativo. Eu entendo vocês. Eu entendo mesmo, de coração. Mas por mais que seja cansativo, vocês estão conseguindo entender um pouquinho o que eu estou querendo passar? Tá dando mesmo para entender? Tá? Ok. Se não tiver, pode falar. Tá? Porque eu sei que essa parte é uma parte chatinha para aprender. É muita coisa. Mas por mais que seja muita coisa, devagarinho a gente vai pegando. Tá bom? Calma que tá acabando. Mas 5 minutinhos eu termino, para não ficar muito extenso para vocês. Tá? Vamos lá. Cadê? Onde é que eu estava mesmo? Então, beleza. Então, ó, se você reparar bem, né, após esse processo aqui, aqui eu tenho um osso esfenoide, a gente vai observar esse camarada aqui em uma outra foto, para você entender bem. O zigomático, como eu falei, ele fica bem aqui na lateral, então o zigomático ele vai se articular com quem? Ele se articula com a maxila, ele se articula com o osso frontal, ele se articula com o osso o quê? Temporal. Show? Desculpa. Além desses ossos, ia passar batido. Eu tenho outro tipo de osso que nós chamamos de osso lacrimal. Nessa região aqui, ó, na lateral, na parte superior da mandíbula. A gente chama de osso lacrimal. Ele também vai auxiliar também na formação da nossa órbita. Aqui a gente tem o osso nasal, como eu havia falado. Isso aqui é um corte sagital, ou seja, isso aqui é a parte interna, tá? Do crânio. Então, internamente, ó, isso aqui que é legal. Se você reparar bem, veja que eu tenho algumas aberturas, algumas partes cavernosas desse osso. Essas partes cavernosas é onde a gente vai ter o que? O preenchimento de ar. Aqui eu tenho, foi mal. Aqui eu tenho um forame esfenoide. Se chama forame esfenoide por quê? Por causa do osso esfenoide. Se você reparar bem, ele serve como um ponto de fixação dos ossos. Por isso que a gente chama de arquebolso. Aquela lâmina que a gente chama de vomer é toda essa parte aqui, tá? É toda essa parte. A gente também vai ter o etimoide, que forma aqui o teto, né, do crânio, esse assoalho aqui. Tudo bem? E por essa parte aqui é só, né? Ó. Aí o que acontece? Eu saio dessa parte, eu vou falar aqui dos ossos que formam aqui o nosso nariz, né? Os ossos que formam o nosso nariz. Então veja bem, olha só que interessante. Quais são os ossos responsáveis pelos nossos nariz, né? O que acontece? Nosso nariz, ele tem uma coisa que a gente chama de seio nasal ou seios paranasais. O que acontece? O que são os seios paranasais? São nada mais, nada menos do que as aberturas dos ossos que serão preenchidos por ar. Então, ó, nessa parte aqui, essa lâmina do osso, a gente chama de vomer, como eu havia falado para vocês. Nessa região aqui eu tenho o etimoide. O osso frontal ele vai ter também um tipo de seio cavernoso, que a gente chama de forame frontal. Tá? Nessa região aqui também eu vou ter um outro tipo de estrutura cavernosa, que a gente chama de forame esfenoide. Tá? E esses forames eles serão o quê? Preenchidos por ar, onde formam os seios nasais. Tudo bem? Tranquilo? Numa vista inferior, ou seja, eu pego o crânio e viro aqui para vocês. O que a gente vai observar? Ó, osso da maxila, eu tenho dois ossos da maxila, lado direito, lado esquerdo. Eu terei dois ossos zigomáticos, tudo bem? O arco zigomático, é o que eu falei para vocês. Tá? Eu tenho dois ossos palatinos, ó, que vai formar o teto, né, que a gente chama de palato duro da boca,
tá? Mais abaixo eu tenho o quê? Eu tenho um vômer, tudo bem? Eu tenho um osso occipital, ele vai se articular com os ossos parietais e o osso temporal, tá? Nessa região aqui onde há essa abertura, eu tenho um forame que a gente chama de forame magro. Por que, professor, chama de forame magro? Porque é daqui que a gente vai ter a nossa medula espinal, tudo bem? Nessas regiões aqui, ó, se você reparar bem, há pequenas aberturas que a gente chama de forames. Forame oval, forame ovoide, aonde vai penetrar as artérias e veias para suprir o nosso encéfalo de sangue. Tudo bem? Tranquilo? Num corte transversal, tá? O que a gente observa aqui? Aqui eu vejo o esfenoide. O esfenoide é esse osso aqui. Ele tem esse nome esfenoide pelo seguinte fato do que? Ele é semelhante a uma asa de um pássaro, por isso se chama esfenoide, em formato de pássaro. Tá? Esse esfenoide, esse osso aqui amarelado, ele tem duas asas, literalmente. Asa menor, perdão, asa menor não. Asa maior e asa menor. Tudo bem? Tranquilo? Show? Se você reparar bem, eu tenho uma concavidade nesse osso, tá? E aqui a gente chama de estrutura celular, porque aqui é onde vai ficar a glândula pituitária. A hipófise ela vai se localizar bem aqui na base do cérebro, nessa região, tá? É uma glândula extremamente importante porque ela executa muita função no nosso corpo. Principalmente na mulher, é um tipo de glândula que ela vai controlar o ciclo menstrual. Então isso é importante você saber. A nível de conhecimento, você que gosta aí de anticoncepcional ou não, os anticoncepcionais, eles atuam na hipófise. Por isso que dá aquela sensação de irritabilidade quando a mulher toma um anticoncepcional. Você quer matar todo mundo, né? Aí você vai botar culpa ali na pílula anticoncepcional. Tá a explicação para você. Ah, mas eu pensei que ele age no útero, professor. Sim, ele vai agir. Mas ele vem aqui pela tua cabeça primeiro. Tudo bem? Porque quem controla o útero é a hipófise. A gente vai aprender esse sistema genital feminino. Você vai aprender comigo que quem controla teu ciclo menstrual é a hipófise e o ovário. Eu preciso dos dois para fazer o controle menstrual. E menstruação não tem nada a ver somente com corrimento sanguíneo vaginal. Não tem nada a ver. Menstruação vem de mês. Por isso que eu tenho um ciclo menstrual, que em média são 28 dias. Ah, mas o meu não é. Eu disse em média. É uma média. É uma média. Tá? Só que algumas podem ter um ciclo maior, outras podem ter um ciclo menor. Ok? Tranquilo? Você tem uma média para a gente saber. Tá? Show? Continuando falando do osso. Peraí, alguém me fez uma pergunta aqui, jogo rápido. Peraí. Precisa de uma liberação de hormônio que vem dessa hipófise? Como assim? Como assim? Não entendi. Precisa de uma liberação de hormônio que... Ah, sim, entendi. Sim, vai precisar sim. A gente tem alguns hormônios ali, por exemplo, a gente tem o... Agora estou me esquecendo aqui, mas a gente tem alguns hormônios. Inclusive, até isso é interessante a gente saber, o beta-HCG é um tipo de exame que a gente também pode pedir para homem, tá? Beta-HCG para homem? Beta-HCG a gente pode pedir para homem. Quando dá positivo não é que ele está grávido, não. Quando dá positivo ele está com câncer de próstata, tá? Isso é bem interessante a gente saber. Mas vamos voltar aqui em osso aqui, que é olha hoje o osso. Quando chegar lá em genital, eu falo para você que a mulherada faz uma opção de pergunta para mim. Vamos voltar. Então, ó, retornando aqui a explicação. Então, esse osso esfenoide ele vai ser dividido em duas asas. Asa maior, asa menor do osso esfenoide. O osso esfenoide ele serve como um arquebol, será uma pedra fundamental do assoalho do crânio, porque ele vai conectar o osso frontal, os ossos parietais, os ossos temporais e o osso occipital. Então ele é um assoalho, ele conecta, ele vai se articular a todos esses ossos. Fora também o osso etimoide. Tudo bem? Tranquilo? E aí, na próxima aula, eu vou explicando com vocês com calma sobre os ossos que formam as nossas vértebras. Tudo bem? Então, eu vou explicar da morfologia da vértebra, eu vou explicar como são as características de cada vértebra, o que é uma vértebra torácica, o que é uma vértebra lombar, o que é uma vértebra sacral, como é a morfologia de cada um, a gente vai aprendendo tintim por tintim. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Show? Quer falar alguma coisa? Tá de boa? Deu para aprender um pouquinho ou não?
Deu para aprender mesmo? Tá tranquilo. Peraí, tranquilo não. Peraí, tranquilo. Ah, tá. Tranquilo não está tanto, não. Mas tô observando. Tá beleza, o negócio é assim. Devagarinho a gente vai aprendendo. Mas tirando aqui a brincadeira aqui. Eu sei que foi muita coisa que eu falei agora aqui para vocês. Mas vocês estão tentando, né, absorver, devagarinho tá indo. A matéria de hoje que eu tentei explicar, conseguiu absorver um pouquinho ou não? Mais ou menos, né? A Aline tá meio assim, tá, né? Tá aquele meio 880, né? Devagarinho vai indo, né? Beleza. O que eu vou fazer aqui com vocês aqui? Eu não vou tomar mais tempo de vocês não, que são 9h40. E aí vocês também têm os compromissos de vocês, tanto para hoje como para amanhã. Então por isso que eu não quero estender na aula. Mas o que eu vou fazer para vocês? Eu vou postar as duas aulas, a de ontem e a de hoje, tá? E aí amanhã eu vou liberar para vocês. A aula eu vou postar ainda hoje para vocês. Amanhã eu vou liberar no grupo mesmo, tá? Alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? São exercícios assim de fixação, tá? Então vocês vão fazer durante. Ah, professor, para me entregar até quando? Me entrega até segunda-feira, tá? Na parte ali da tarde, tá? Fica esse final de semana fazendo, sem pressa, tá? Sem estresse. Faz. Tenta, não pega do teu amigo, não. Tenta você mesmo fazer. Eu sei que, né? Eu sei que a cobiça é muito grande, né? A tentação é muito grande, mas tenta você mesmo fazer o exercício. Faz o exercício com calma para você aprender. Manda para mim, tá? Manda para mim, tá beleza? E eu vou corrigir. Se eu errar, você vai aprender. Se eu acertei, ótimo, aperfeiçoe. Tudo bem, tranquilo? Então amanhã eu vou mandar para vocês alguns exercícios correlacionados a esses 3 dias de aula. Tudo bem? Não somente pelo que você viu, mas também pelo aquilo que eu falei. Tudo bem, tranquilo? Lógico, porque a aula é o que você vê e também o que você escuta de mim. Tá legal? Isso vai servir como um método de fixação do conteúdo. Pode ser assim? Pode? Beleza, então. Então amanhã eu mando para vocês, vocês vão fazendo com calma. Professor, bota a aula do primeiro dia no grupo, por favor. Já tá lá, Caroline. A aula do primeiro dia já se encontra lá. Eu botei. Só não botei do segundo dia que foi ontem, mas no primeiro dia tá lá. Abre o grupo, sobe as conversas que está lá a primeira aula lá. Tá legal? Ou você entra no grupo, vai lá em mídia, fica até mais fácil. Entra na mídia do grupo, tá lá o link da primeira aula para você. Tá bom? O que eu vou mandar agora é da segunda aula, que no caso foi ontem, e da terceira aula, que é hoje. Tá legal? Tranquilo? Show? Pessoal, é só isso mesmo que eu queria falar para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês vão entrando em contato comigo. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu vou terminar agora. Deixa eu só fazer aqui a chamada aqui. Jogo rápido, tá? Deixa eu ver. Mona Lisa. Mona Lisa Rangel. Natália Ellen. Juliana Cristina. Tawane. É Tawane mesmo que se pronuncia? É Tawane. Sim. Né? Muita coisa, mas tá dando, né? Mona Lisa. Não, Mona Lisa já foi, pô, tô ficando maluco. Juliana Cristina. Juliana França. Vocês gostam de anatomia, vocês? Não, né? Caro, Caroline Rodrigues. A Aline falou que não gosta, não. Ah, deixa eu ver. A Caroline também falou. A Aline também falou que não gosta. Carla também. Carla falou que também, professor, não aguento mais, professor. Eu troquei plantão, tô cansada pra caramba. Né? Meu esposo tá aqui esperando a janta. Meu Deus do céu. Tô brincando. Vamos lá. Kariane Mello. Eu tô fazendo isso aqui só para dar presença aqui para vocês, tá? Eu sei que é um pouquinho chato, mas eu preciso fazer isso aqui para vocês. Tá bom? Rafaela Moura. Moura. Deixa eu ver quem mais aqui, peraí. É porque que o nome do Bruno não aparece? Ah, tá. Bruno Souza. Bruno Souza. Tá? Ah, tá. Carla Cunha, não botei. Carla Cunha.
Carol Silva, Caroline Rodrigues. Caroline Rodrigues. Deixa eu ver se foi. Acho que foi todo mundo, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peraí. 10, 11, 12. 12. Quem é que tá faltando aqui? 12. Ah, não, tá certo. 12. Tá certinho. Pessoal, fiz aqui a chamada aqui de vocês. Tá, todo dia eu tô fazendo chamada para contabilizar aqui, porque me pedem, então eu sou obrigado a fazer, tá? Boa noite para vocês, tudo de bom, tá? Desculpa aí pelo imprevisto que aconteceu hoje, tá? Mas é importante a gente estar aqui, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, me comuniquem, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma observação para fazer, só não pode brigar comigo, tá? E aí vocês vão falando comigo, beleza? Amanhã eu boto os exercícios para vocês. Professor, exercício de quê? Exercício de concurso público, correlacionado a análises clínicas. Eu só trabalho assim. Então, eu vou tacar exercício para você fazer. É difícil o exercício? Com certeza. Mas é para você estudar. Tá? Eu estou fazendo isso para você aprender a gravar a matéria. Tá bom assim? Beleza? Você faz durante essa semana. Só vai me entregar na segunda-feira que vem. Não é para me entregar amanhã à noite, não. Pelo amor de Jesus. Só na segunda-feira. Tá bom assim? Daqui a pouco eu vou postar a aula para você. São 9h46. Com as 10h30 assim, tá lá as 2 aulas para você. Que demora. O YouTube demora para carregar o vídeo, para criar o link para eu mandar para vocês. Tudo bem assim? Eu vou mandar. Dependendo do horário que ele for liberar para mim o link, eu mando. Mas se for 11h30, meia-noite, eu não vou mandar lá hoje não. Eu mando amanhã de manhã. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês. Uma boa noite, tá? Boa noite para você, para sua família. Para quem for trabalhar amanhã, um bom trabalho para vocês, tá legal? Desculpa qualquer coisa aí. E aí a gente vai se falando. Beijão para todo mundo aí, abraço. Tchau, tchau.